Apocalipse, os 7 candeeiros ou as 7 igrejas. Essa parte de Apocalipse vai dos capítulos 1 a 3. Aí vocês podem ver as 7 igrejas. Elas parecem que formam um círculo vindo de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso e vai até a ilha de Patmos ali no final. Bom, é claro que existiam muito mais que 7 igrejas naquela região, mas o número escolhido foram 7, porque 7 é um número especial, é um número que se refere à perfeição, a Deus. E João escreveu o Apocalipse de uma forma muito simbólica. E tudo é 7. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas. O 7 é muito significativo no livro de Apocalipse. E talvez esse círculo possa nos mostrar ou simbolizar os próprios ciclos do livro, que são 7 ciclos repetitivos. O contexto histórico. Nero assume em 54 com 17 anos. No dia 17 de julho de 64, ele incendiou Roma e acabou acusando os cristãos por esse ato. E Paulo, o apóstolo Paulo, como era um líder dos cristãos na época, foi preso e acusado de ter incentivado esse incêndio. E condenou o apóstolo Paulo à morte, por isso. E daí começa uma grande perseguição aos cristãos. E como faltava madeira para a cruz, os cristãos eram untados com alguma substância, um combustível, um óleo, e acabavam tacando fogo neles, e eles eram amarrados em postes e queimavam vivos para iluminar a cidade de Roma. Em 66, houve uma nova rebelião dos judeus pelos zelotes. Na época existiam os fariseus, os saduceus e os zelotes. E os zelotes achavam que deveriam tomar o poder pela força, pela luta, E eles se rebelaram contra Roma, a ponto dessa rebelião ser tão grande e poderosa que o imperador mandou o general Tito, que mais tarde seria o imperador, no ano 68, para cercar Jerusalém e destruir a cidade no ano 70. Assim como fala o Senhor Jesus, que aquela geração não passaria, veria isso. E ele avisa para muitos fugirem quando virem Jerusalém sitiada, para subirem os montes. O Senhor Jesus avisou que queria tanto unir aquele povo como a galinha une os pintinhos, mas o povo não queria, e ele já havia profetizado que isso ia acontecer. E no ano 70, 40 anos depois, que é o que equivale a uma geração, 40 anos, 40 anos depois de Jesus ter dito isso, Jerusalém foi destruído, porque ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, e realmente isso aconteceu, porque os soldados invadiram, queimaram o templo, e o ouro que foi derretido, entranhou nas pedras, e eles acabaram tirando as pedras
para recolher o ouro. Então, realmente não ficou pedra sobre pedra. E isso promoveu a maior diáspora da história, quer dizer, a dispersão dos judeus. Eles foram para vários cantos do mundo e só retornaram a Jerusalém quando ela foi recriada em 1948. Depois veio Vespasiano, que inaugurou o Coliseu. E com o Coliseu, mais de 10.000 cristãos foram mortos. Eles eram ensopados com alguma coisa que chamava os animais e eram jogados aos leões. E os leões destruíam esses cristãos, né? Matavam enquanto o povo olhava e batia palmas. Então foi uma época de grande perseguição da igreja. Depois veio Domiciano, que foi o imperador que se considerou Deus. Ele, além de achar que ele era o próprio Deus, ele instituiu o culto a ele mesmo, ao imperador, o que causou novos problemas aos cristãos. Nessa época, o apóstolo João era pastor em Éfeso, capital da província da Ásia Menor. E ele foi preso na ilha de Pátimo, porque a intenção de Domiciano, já que os apóstolos todos tinham sido mortos, era calar o único apóstolo que ainda se encontrava vivo. Ele queria calar a voz de João, destruir definitivamente o cristianismo. Então ele prende o apóstolo João na ilha de Patmos e ele fica lá na solidão. Só que a solidão para João foi transformada, porque Deus abre uma porta para ele no céu. Se ele está preso na masmorra, na prisão, Deus abriu uma porta para ele no céu e ele subiu para que lhe fosse mostrado tudo aquilo que iria acontecer e que o Senhor está no controle, porque esse era o objetivo de Deus, mostrar que ele estava no controle, que João escrevesse à igreja para mandar uma mensagem de esperança para que a igreja resistisse e soubesse que eles já seriam vencedores, soubesse tudo o que iria acontecer no fim dos tempos, na segunda vinda, e que ele estava no controle, aquilo estava determinado e que no final o Senhor Jesus voltaria e todos seriam vencedores. Isso foi num domingo, ele fala que era um dia do Senhor. Ele não viu quem falava. A primeira visão que ele tem é dos 7 candeeiros. E aí ele descreve que ele viu alguma coisa andando entre os 7 candeeiros, mas a princípio ele não vê que era o Cristo. Depois ele percebeu que era o Senhor andando pelos 7 candeeiros ou pelas 7 igrejas, né? Mas não era mais aquele Cristo suando sangue, chorando, espancado, humilhado, carregando a cruz pesada sob vaias. Pelo contrário, era o Cristo da glória, vitorioso, onipotente. Os cabelos brancos como lã, que simboliza a justiça, os pés de bronze polido, reluzentes, perfeito. Os olhos de fogo, aqueles olhos não mais de cordeiro, mas os olhos de leão, que haverá de julgar os povos. A voz não era mais aquela voz embargada, sofrida no momento da cruz, mas era a voz de muitas águas, uma voz especial, como se imagina a voz de Deus quando Moisés ouvia.
Porque, na verdade, nós não adoramos o que esteve vivo e está morto. Nós adoramos a que esteve morto e está vivo. Então, nas horas difíceis, a gente pode ver, através de João, que ele está lá, no meio das igrejas. Ele está andando, ele vem sondando as igrejas, corrigindo, exortando, encorajando, fazendo promessas. Eu conheço é uma expressão que se repete em todas as mensagens às igrejas, em todas as 7 mensagens. Ele sempre fala: eu conheço tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu labor. Isso sempre se repete. Sempre há um elogio e uma repreensão. Às vezes, sempre ele faz isso. E ele sempre fala de arrependimento a todos aqueles que não estão cumprindo o que ele determina, aqueles que estão fazendo aquilo que ele critica. E o que ele fará também sempre vem nessas mensagens. Arrependa-se, senão farei isso. E sempre há também as promessas: aquele que fizer, eu farei isso. Então, em cada igreja, nós temos quem manda mensagem, claro que é sempre o Senhor Jesus, mas ele sempre se apresenta como a estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Ele sempre se apresenta de uma forma diferente. Então, quem manda mensagem, os contras, que é o que ele tinha contra aquela igreja, os prós, aquilo que o alegrava naquela igreja, a ordem, que era o que elas deveriam fazer, e a recompensa, qual seria o seu galardão. Em Éfeso, o elogio a esta igreja é que ela era firme na doutrina, firme na sã doutrina. Ele diz: conheço tuas obras, labor e perseverança. Puseste à prova falsos apóstolos. A igreja era perfeita em colocar à prova os falsos apóstolos, como hoje deveríamos fazer, né? Ela procurava, ela ouvia o que eles diziam e julgavam se estava de acordo com o evangelho. Se não estivesse, elas não aceitavam esses falsos apóstolos, falsos mestres. Ele diz também: odeio nicolaítas. Nicolaítas, muitos não sabem exatamente o que significa, mas existia um Nicolau que está em Atos, e muitos acham que esse Nicolau começou a se desvirtuar e começou a se tornar um libertino, incentivando a igreja a fazer tudo, dizendo que tudo ela poderia fazer. Há alguns estudos sobre isso, achando que os nicolaítas são aqueles que seguiam as ideias desse Nicolau. Não temos certeza, mas parece. E o Senhor Jesus nos fala que odeias os nicolaítas, assim como ele também. A igreja era firme com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, enfim, ela fazia tudo aquilo de acordo com a sã doutrina e só aceitava aquilo que estivesse dentro do evangelho. Ela resistia
aos que mudavam a mensagem do Evangelho. Que bom se nós fôssemos assim também, né? E resistíssemos com fervor àqueles que mudam a mensagem do Evangelho puro. Mas a repreensão do Senhor Jesus era que ela abandonou o primeiro amor. Ela tinha fidelidade, era fiel à palavra, era fiel à sã doutrina, mas perdeu o primeiro amor. Ela perde o fervor, ela tem fogo na mente, mas esse fogo não está no coração. E nisso ele repreende: toma cuidado, não perde o teu primeiro amor, né? E ele diz o que fazer: arrepende-te, senão moverei seu candeeiro. Ou seja, nós podemos ver que hoje a igreja de Éfeso não existe mais, né? No local onde ela existia, só existe ruínas. E quando o povo não se arrepende, ele move o seu candeeiro, ou seja, a igreja vai morrendo. Quando a igreja perde o fervor, perde o primeiro amor, ela morre. E essa era uma advertência que o Senhor Jesus dava não só àquela igreja, como a todas de hoje. E a promessa que ele fazia, que era se alimentar do fruto da árvore da vida. A promessa era sempre a respeito da vida eterna, só que ele fala de vários modos. Era ter a vida eterna com ele, que é amor sempre. E ele diz: lembra onde caiu, para que haja um levantamento. E que as igrejas percebam quando e onde ela deixou de seguir Deus. Onde, quando ela perdeu o primeiro amor. Onde, quando ela mudou, largou o fervor, o fogo no coração. Porque isso é o mais importante, né? E aí ele manda mensagem para a igreja, Esmirna, o elogio. Ela passa pela tribulação e pela pobreza. Isso é um elogio. Não que pobreza seja o principal para o Senhor Jesus, mas a pobreza, ela leva à humildade, né? E a igreja passava por uma grande tribulação. E ele fala que ela é rica, por isso. Ela é pobre, mas ela é rica. Incrível como o mundo de Deus é completamente diferente do mundo dos homens. Aquele que é rico, o Senhor Jesus fala: tu és pobre. Essa aqui que é pobre, o Senhor Jesus fala: és rica. É pobre em dinheiro, em valores, em pertences, ou seja, em bens, em tudo. Mas és rica espiritualmente. Passa pela tribulação, aceita a tribulação e louva o Senhor. Então, essa igreja vinha enfrentando martírio, pobreza, perseguição. Ela passava por dramas, por dores na pobreza. E o Senhor Jesus fala: sei dos seus problemas e da sua dor. Tu és pobre, mas tu és rica no céu. E muitos são postos à prova. Alguns, claro, se desvirtuam, por isso ele fala que alguns judeus são sinagoga de Satanás, querem mudar o evangelho, querem perseguir, querem fazer com que o povo mude de ideia. Mas o Senhor Jesus sempre fala: não temas o sofrimento, nunca. Não temas o sofrimento. E a promessa é: dar-lhe-ei a coroa da vida, que é também a promessa da eternidade. Na igreja de
Pérgamo, o elogio é que ela passa por tribulação e pela pobreza. Era a segunda maior cidade e ali existia o templo de adoração do imperador. E o Senhor Jesus fala que ela vive onde está o trono de Satanás, justamente onde está o templo de adoração. Mas, apesar de viver onde está o trono de Satanás, que é o templo de adoração do imperador, conservas o meu nome e não negou a minha fé, como meu fiel servo Antipas. Ele fala de Antipas, que morreu carbonizado, segundo algumas referências históricas. Morreu carbonizado, mas não negou o nome de Jesus. E a repreensão. Outros estão flertando com as doutrinas de Balaão. O que ele quer dizer com as doutrinas de Balaão? Ensinava Balaão armadilhas contra Israel. Eu não sei se vocês lembram que Balaão, o rei Balaque, contratou Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel por 3 vezes. E por 3 vezes ele falou apenas o que Deus mandou, que foi abençoar o povo de Israel. Só que depois ele chegou para o rei Balaque e disse que tinha uma forma de destruir Israel, que seria mandando as sacerdotisas para lá, que na verdade eram prostitutas. E assim o rei Balaque fez, mandou que elas fossem seduzir o povo de Israel. E aí houve uma praga em que muitos ficaram doentes, e somente quando o casal foi morto, as prostitutas foram mortas, é que o povo voltou ao normal. Então, Balaão, apesar de não ter sucumbido, né, ao desejo do rei Balaque e amaldiçoar o povo de Israel, ele ensinou uma forma de destruir Israel. Só que não deu certo, né? Mas então ele ensinou. E aqui o Senhor Jesus diz que alguns estão flertando com doutrinas de Balaão, ou seja, ensinando coisas contra o povo, para destruir o povo de Israel, que era principalmente incentivar, como ali havia o templo do imperador, incentivar o povo a comer coisas sacrificadas a ídolos. Eram os libertinos que falavam, não, isso aí vocês podem comer, não tem problema nenhum. Inclusive, Paulo fala sobre isso. Claro, nós podemos comer porque sabemos que ídolos não existem. Mas o problema é que ali, naqueles cultos, havia aqueles rituais das sacerdotisas que levavam à prostituição do povo. Então, naquela igreja também tinha enganos, que eram as doutrinas nicolaítas também. E a gente sabe que por trás dos ídolos estão os demônios, né? O prazer do mundo, a sedução. Então, tudo que o povo fizesse no templo estaria fazendo a favor de demônios e contra Deus. Por isso o Senhor Jesus fala sobre isso, a doutrina de Balaão. A igreja era amigável com o mundo. Ela vivia participando do mundo. E ali muitas pessoas imitavam a fé cristã. Não era uma fé verdadeira. Eles se diziam cristãos, mas não tinham aquela fé verdadeira. Já naquela época existia isso. Mas o Senhor Jesus sabia e avisou. E a promessa era que lhe seria dada uma pedra branca e um novo nome,
quando eles fossem para a eternidade. Havia isenção de culpa, era uma das promessas, eles não seriam culpados, seriam vitoriosos, teriam glória e a vida eterna. Então a gente pode perceber que, na verdade, Jesus é a nossa solução para tudo, né? Nós devemos conhecer o nosso Redentor e a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Aqui, quando o Senhor Jesus fala essas coisas, ele não está falando especificamente para aquela igreja. Ele está falando para as igrejas de todos os tempos, inclusive as nossas. Será que temos doutrinas de Balaão? Será que perdemos o primeiro amor? Enfim, são fundamentos para a nossa igreja. A igreja de Tiatira, ele elogia, dizendo que tem amor à sã doutrina, tem amor verdadeiro. Mas a repreensão não preserva a sã doutrina. Tem amor, mas não preserva. E aí assume a doutrina de Jezabel. Aqui não sabemos se o Senhor Jesus cita Jezabel, levando-nos àquela Jezabel, mulher de Acabe, que perseguiu o profeta Elias e queria matá-lo. Não sabemos. Mas sabemos que Jezabel seduz os servos à prostituição e a comer coisas sagradas aos ídolos, e levar também uma vida de moralidade, pois havia naquela igreja uma falsa profetisa, que ele cita aqui como Jezabel. Essa falsa profetisa seduzia o povo de Deus. E aí o Senhor Jesus fala que aquela igreja achava que estava viva, mas estava morta. Ela precisava de mais fé, ela precisava de mais obras e não permitir a doutrina de Jezabel. Não permitir aquela profetisa na igreja, excluir aquela profetisa da igreja, porque ela fazia mal ao povo. Então o povo tinha amor, mas não tinha doutrina. O contrário de Éfeso, né, que tinha doutrina, vivia na sã doutrina, mas havia perdido o primeiro amor. Aqui é o inverso. Essa igreja tem amor, tem o primeiro amor, mas não tem doutrina. E permite que pessoas como essa profetisa, que ele chama de Jezabel, leve o povo à imoralidade, a coisas erradas. E o que fazer? Ele diz aos que não são assim, aqueles que ainda preservam a sã doutrina, conserva o que tens. Não se deixe desviar por essas falsas doutrinas. Fiquem firmes. Conserva o que tens. E a promessa: eu lhes darei autoridade sobre todas as nações e vocês vão possuir a estrela da manhã, que é ele, a presença dele, para todo sempre na eternidade, né? Aí vem a igreja de Sardes. O elogio é que alguns daquela igreja não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, ainda usam vestes brancas. Por isso, essas pessoas que não se contaminaram andarão de branco comigo. A repreensão. A própria igreja diz que tem nome bonito, mas isso não impressiona Jesus. Ela tem o nome de viva. Somos uma igreja bonita, viva, mas é morta.
para Deus é morta, para Jesus é morta. Não são íntegras para Deus. Na frente dos homens, ela parece viva, né? Tem aquele vigor, tem aquele fervor, mas ali é só religiosidade. E emoção não é espiritualidade. Às vezes nós vemos igrejas que têm, as pessoas demonstram muita emoção, choram e fazem muitas coisas que demonstram emoção, mas às vezes é uma coisa que não tem sentido, não é uma verdadeira espiritualidade, é só religiosidade. E não é um convencimento, não há uma mudança verdadeira. Então, é só religiosidade. E aí, como sempre, ele diz o que fazer, né? Arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão. É o que ele diz. E não conhecerás a hora em que virei contra ti. E a promessa: vocês vestirão vestes brancas, pelo menos aqueles que não se contaminaram e os outros que se arrependerem, né? Usarão vestes brancas e nunca apagarei o nome do livro da vida. Aqueles não terão seus nomes apagados do livro da vida. Bom, gente, todas essas repreensões, essas mensagens de Cristo não são para aquela igreja, são para a nossa igreja, para a igreja que veio desde aquela época até as de hoje, porque nós vemos isso hoje, né? Nós vemos igrejas que perderam o fervor, pessoas que contaminaram suas vestes, pessoas que estão andando com o mundo, que não tem um arrependimento verdadeiro, que demonstra somente a religiosidade, mas não nasceu de novo verdadeiramente. A de Filadélfia. A de Filadélfia praticamente não tem nenhuma repreensão. Ela tem um elogio que ele deu à igreja, uma porta aberta, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É aquele que dá, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É ele que dá essa mensagem à igreja. E que ela tem pouca força, ela é mais fraca, mas em compensação, guardaste a minha palavra. Apesar dela ter pouca força, de ser fraca, ela guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. E aqueles da sinagoga vão conhecer, todos vão conhecer que eu te amei. Eu te amei, a igreja de Filadélfia, porque ela guarda o seu nome, o que é principal, ela não nega o nome de Cristo e guarda a sua palavra. E aí ele não tem repreensão, então ele só diz o que fazer. Conservas o que tem, se mantenha assim. Não deixe que ninguém tome sua coroa, não deixe que entrem coisas erradas na igreja, não convivam com essas coisas erradas, tirem da igreja. Continuem assim, conservas o que tem. E a promessa: farei de vocês coluna no santuário do meu Deus. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o meu. Então, a igreja de Filadélfia é a que o Senhor Jesus mais elogia e não tem repreensão. Agora vamos à de Laodiceia. A repreensão: não és nem fria nem quente, és morna, e por isso tenho vontade de vomitar-te, né?
É o que ele fala sobre a igreja de Laodiceia. Naquela região existiam 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Em Hierápolis havia uma fonte que brotavam águas quentes, bem quentes, em Hierápolis. Em Colossos havia fontes, mas de águas frias. E aí, Laodiceia não tinha fonte. E o que acontecia? Ela recebia as águas quentes de Hierápolis misturadas com as águas frias de Colossos. Então, ela recebia uma água morna que, segundo o Senhor Jesus, era uma água que não servia, porque se você tem uma água quente, ela pode curar determinadas doenças e tal. Se você tem uma água fria, é perfeita. Mas a água morna não serve para nada. Por isso ele cita isso que há de vomitar-te da minha boca. Ela se dizia rica e abastada. Não, somos uma igreja rica, abastada, não precisamos de nada, nem de ninguém. Era uma igreja soberba. E aí o Senhor Jesus fala: tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Ela era realmente uma cidade rica porque tinha um centro têxtil, tinha um centro oftalmológico. E aí o Senhor Jesus cita na mensagem: aconselho comprar de mim ouro, vestes brancas e colírio. Ele fala ouro por quê? Porque a cidade é rica, mas comprar o ouro dele, não da cidade. Ela tinha um centro têxtil de fazer roupa, né? Por isso ele aconselha: compre de mim vestes brancas, que são as vestes da justiça, da justificação, né? E eles tinham um centro oftalmológico, por isso ele cita os colírios: compre de mim colírio, para que você enxergue, porque são cegos. O ouro, pelo Senhor Jesus, viria refinado pelo fogo, o fogo do Espírito, o fogo do próprio Deus. As vestes que ele manda comprar seriam para esconder a vergonha da igreja, porque a igreja fazia tudo errado, né? E o colírio para que eles vissem, porque eles estavam cegos. Então compra colírio, porque vocês não estão enxergando, vocês estão cegos. E aí o que fazer? Arrepender-se, como sempre. Estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Imaginem, é a igreja toda reunida lá dentro e o Senhor Jesus lá na porta, batendo para entrar. Ele não está na igreja, ele está lá fora batendo. Eu quero entrar, mas vocês estão fazendo coisa errada, vocês não estão ouvindo. Tanto que ele sempre diz que ouçam o que eu falei, que as igrejas ouçam o que eu digo a elas, né? Ele alerta para isso. E o Senhor Jesus está lá batendo na porta, mas não entra, né? Eles não deixam entrar. E assim tem muitas igrejas hoje que o Senhor Jesus está na porta batendo e não consegue entrar. E aí vem a promessa: sentar-se comigo no meu trono. A mensagem final. Ao fim de tudo, a mensagem final do livro de Apocalipse para os cristãos naquela perseguição que eles sofriam, todas aquelas tribulações, e até para nós, nos dias de hoje, é ser fiel até o ponto de morrer. O Senhor Jesus falou: não tenho medo daquele que mata o corpo, mas tenho medo do que mata a alma.
Então, a mensagem final do livro de Apocalipse é a esperança. Sejam fiéis como o servo Antipas, fiel até a morte. Ele morreu, mas ele não negou o meu nome. Isso é perseverar, é a perseverança dos santos. Então ele diz, sejam fiéis, aconteça o que acontecer, sejam perseguições, seja morte, morram por mim e vocês terão um galardão no céu. Se precisar, morram por mim. Não tenham medo do que mata o corpo, porque vocês serão ressuscitados. Vocês vão morrer, mas estarão no céu comigo, recebendo o galardão. E o que ele diz? Não tenho medo de morrer ou de perder bens, porque muitos acabavam aceitando aquela situação porque lhes era tirado casa e com trabalho, como eles iam sustentar a família. Então muitos tinham medo de perder bens. Será que hoje, se viesse uma perseguição e alguém falasse negue Jesus, ou você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua casa, será que nós teríamos a coragem suficiente para perder em nome de Jesus? É uma boa reflexão, né? O livro explica o porquê de suportarem as perseguições, porque ele vai nos mostrando que tudo isso tem de acontecer. O próprio Senhor Jesus falou, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, isso, aquilo, mas não é o fim. Isso precisa acontecer, precisa estar determinado. Há um decreto de Deus e isso tem que acontecer. Então, por isso, eles têm que suportar as perseguições. E isso também é uma prova da fé, né? A igreja é provada a mostrar a sua fé. Mas, antes de mandar toda essa visão, a primeira visão de João, qual é? O trono. A primeira coisa que ele vê é o trono. Por quê? Para mostrar que o trono não está vazio, que tem alguém lá, que Deus é maior do que Roma, é maior do que o Brasil, é maior do que o mundo. É Deus que está lá no trono, comandando a história, comandando o nosso mundo, está no controle de tudo. Ser testemunha era a mensagem às igrejas, mesmo que para isso a pessoa podia morrer. Por quê? Temos certeza da volta de Cristo e quando ela acontecer, toda dor acabará e nós viveremos numa terra sem pecado, sem dor, sem pranto. Todas as nossas lágrimas serão enxutas. Então, toda essa mensagem maravilhosa é a mensagem do livro de Apocalipse e a mensagem que ele manda às igrejas. Não só aquelas igrejas, mas hoje a nossa igreja. Será que a nossa igreja se parece com alguma daquelas? Então, nós já temos a resposta. O Senhor já nos diz o que fazer. Então, novamente agradecendo aos reverendos Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Leandro Lima, do Instituto Reformado de São Paulo, que me ajudou muito no curso que eu fiz. Agradecendo a eles por tudo que eu estudei, pelo que eu aprendi e o que eu tento passar para vocês. E espero que vocês consigam entender de uma forma mais clara. Bom, irmãos, por hoje acabamos. Na próxima semana teremos ainda um outro vídeo sobre os 7 candeeiros ou as 7 igrejas. Até lá!